Eu sou o jornalista católico Marcos Cobalt e aqui no meu canal eu trago notícias da Igreja Católica do Brasil e do mundo. Saúdo você que já é inscrito aqui no canal, muito obrigado. Você que está chegando agora neste vídeo, seja bem-vindo. Considere a possibilidade de se inscrever, de acompanhar os vídeos que já produzi aqui no canal sobre diferentes temas ligados à Igreja Católica, sempre com um olhar de notícia, com um olhar de jornalismo. Pois o vídeo de hoje, então, nós vamos trazer duas notícias sobre dois sacerdotes de nossa Igreja Católica, Padre Zezinho e Padre Fábio de Mello. Vamos começar, em respeito aos mais velhos, pelo Padre Zezinho, um sacerdote muito conhecido entre os católicos, que neste ano de 2026 completa 85 anos de idade e 60 anos de sacerdócio. Um padre que se notabilizou pelas suas canções católicas, pela música e pela catequese. Bastante ativo nas redes sociais, especialmente em sua página no Facebook. E por que ele se tornou notícia? Pois o Padre Zezinho publicou em sua página um texto de um outro autor, um professor da Universidade Federal do Sergipe, chamado Romero Venâncio. E este professor defende ali algumas ideias muito simpáticas à causa da teologia da libertação, dos partidos de esquerda no Brasil. E este fato causou um terremoto entre os católicos, que não se deram conta num primeiro momento, eu acredito, de que o Padre Zezinho não era o autor do texto. Claro, o Padre Zezinho publicou em sua página, o que significa que ele deu anuência ao conteúdo que ali estava, ou no mínimo concordava em partes, não sei se concordava com tudo que estava escrito ali naquele texto. Para você que não gostou do Padre Zezinho ter publicado este texto, eu sugiro o seguinte: vá no perfil do professor. O professor lá da Universidade Federal do Sergipe, ele é assumidamente da teologia da libertação, ele defende posicionamentos de esquerda, posicionamentos mais progressistas dentro da Igreja Católica. Eu acho que ali você vai entender como este professor pensa e por que ele escreveu este artigo, que tem ali algumas posições bastante contestáveis. Por exemplo, ele defende aquela situação do bispo de Marajó. O problema naquele fato ali de Marajó foram as ofensas nos comentários ao bispo, o que está errado, ninguém deve ser ofendido. Agora, o bispo errou. O bispo teve um lapso de memória e esqueceu como se chamava o ostensório. Será que foi isso? E depois, num outro momento em que o Ministério de Música, durante uma celebração, disse que aqueles que estavam preparados poderiam ir para a fila da comunhão, e o bispo fala que não se diz mais isso, que isso aí é antiquado. Criticar estes dois pontos não é xingar o bispo, não é caluniar o bispo, não é difamar o bispo. É trazer fatos para um debate. E o posicionamento do Regional Norte, da CNBB, em defesa do bispo de Marajó, não entrou especificamente nestes pontos, mas acabou se focando muito nos comentários ofensivos a partir das redes sociais. Pois bem, o Padre Zezinho acabou tendo que administrar todo este terremoto provocado por um artigo de um terceiro, e ele resolveu responder em sua própria página, na mesma publicação. E o debate ali continuou, ele não foi encerrado. Muita gente não consegue aceitar o fato de uma pessoa escrever conteúdos com os quais não concorda. Algumas até conseguem, com mais elegância, com mais educação, trazer argumentos sólidos para um debate, mas tem muita gente que chuta o balde e sai ofendendo. Tanto é assim que o Padre Zezinho, em sua página, ele faz, por exemplo, muitos elogios ao Frei Gilson, que é
que tem sido um alvo constante dos simpatizantes da Teologia da Libertação, dos simpatizantes do Partido dos Trabalhadores e de um viés mais esquerdista dentro da Igreja Católica. O Padre Zezinho, se você acompanhar ali a linha do tempo de conteúdos em seu Facebook, ele faz muitos elogios ao Frei Gilson. Tanto que ele tem um dos posts acompanhando o grande evento que foi realizado em Minas Gerais, lá no estádio do Mineirão, da Canção Nova, e teve a presença de Frei Gilson. Você não é obrigado a concordar com o teor do texto do Padre Zezinho. Eu mesmo não concordo com tudo que está escrito ali. Mas acredito que em respeito aos seus 84 anos, respeito à sua trajetória na igreja, na música, na catequese, aos seus 60 anos de sacerdócio que serão comemorados este ano de 2026, é preciso respeitar a sua caminhada. Então, para quem discorda, pense como você vai argumentar. Pense nas palavras, pense no texto, pense na sua fundamentação e escreva com educação. O Padre Zezinho, pelo que eu vejo, ele não restringe comentários, ele não bloqueia, ele deixa que todo mundo escreva e pontualmente ele vai responder. E você precisa estar preparado, porque o homem tem fundamentação. Então, se você vai discordar dele, discorde com base. Fica a dica. A segunda parte deste vídeo é para falar sobre o Padre Fábio de Mello. Recentemente ele esteve em Porto Alegre, onde fez uma apresentação aqui na capital do Rio Grande do Sul, e ele participou de um programa numa emissora aqui da cidade, a Rádio Gaúcha, a rádio que é mais ouvida aqui na capital do Rio Grande do Sul, e fez uma longa entrevista, quase 50 minutos, dedicados à sua presença ali no estúdio, mas eu vou separar aqui um recorte de um posicionamento do padre, uma opinião dele, e depois eu vou trazer a minha análise, minha opinião, uma breve repercussão a respeito do que ele disse. O padre Fábio estava falando sobre a questão da igreja, das vocações sacerdotais, e ele se manifestou, colocou a sua ideia sobre a ordenação de homens casados como padres. Vamos ouvir agora o Padre Fábio de Mello. Né? Quantos seminaristas? É questão de perspectiva, né? É questão de perspectiva. Então hoje nós temos muitas vocações. O que a gente precisa, e eu acho que é um movimento que a igreja pode fazer, é considerar a possibilidade de manter o celibato para os que querem e ordenar homens casados, que foi uma reflexão que Francisco tentou fazer, né? Mas talvez não tenha sido um homem casado poder ser padre. O senhor acha que seria razoável? Eu acho muito razoável. Muito razoável. Eu Você queria dizer mantém o celibato para os que precisam dele, porque se eu não fosse um homem celibatário, eu não poderia fazer o trabalho que eu faço. Eu seria um péssimo esposo. Eu não moro em casa. Como é que eu ia acompanhar o crescimento dos meus filhos? Ontem eu estava no Pará. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu estarei... Depois de amanhã eu estarei no Paraná. Depois de amanhã eu estarei no Mato Grosso. Como é que fica a minha esposa? Aí está então o áudio da participação do Padre Fábio de Mello, em que ele se mostra então simpático à ideia de que homens casados em um futuro, que ninguém nós sabe se um dia vai acontecer, possam ser ordenados padres. E ele fez durante o programa, não coloquei aqui neste áudio, a distinção. São homens casados padres. Não se trata de autorizar que padres possam se casar. E ele deu o exemplo pessoal em que a vida dele, ele estava aquele dia em Porto Alegre, depois iria para o Paraná, depois para o Mato Grosso, depois voltaria para São Paulo. Como ele daria conta de uma família, de uma esposa, de filhos, como ele acompanharia sua família sendo padre e levando a vida que ele leva. Seria completamente incompatível e impossível. E a questão de ordenar homens casados padres tem ainda muitas outras questões que precisariam ser debatidas. Eu já fiz um vídeo, por exemplo, de um bispo na Bélgica
que tem como meta ordenar homens casados padres até 2028, e ele não tem autorização do Vaticano para isso. Na cabeça dele, ele vai conseguir esta autorização. Vamos ver. Acho bastante difícil. Perguntas teriam que ser respondidas, por exemplo, seriam apenas os diáconos permanentes que receberiam o sacramento da ordem? O segundo grau do sacramento da ordem? E há também a questão de, por exemplo, o diácono permanente hoje, quando ele fica viúvo, ele tem dois caminhos. Ele pode buscar o sacramento da ordem, ou ele não exerce mais o ministério diaconal, porque o ministério diaconal tem vínculo com o fato dele ser casado. Como ficaria a sua vida depois? Se ele fica viúvo, é padre, ele pode casar de novo? Não pode casar de novo. E na questão administrativa, na questão paroquial, um homem casado tem o seu trabalho, o seu emprego, aí ele é ordenado padre, aí ele vai assumir uma paróquia, ele vai ter tempo de cuidar da paróquia, do emprego dele, ele vai ser só um auxiliar dos padres para celebrar missas. Todas essas questões precisariam ser respondidas. E finalmente, para mim, a mais complexa. Será que esta abertura não causaria um efeito contrário de desmotivar os jovens a buscar o sacerdócio celibatário, de buscar o seminário, de se formar em filosofia, teologia e receber o segundo grau do sacramento da ordem? Será que não causaria este efeito contrário? São perguntas para as quais não temos todas as respostas, mas que sem dúvida Deus, Nossa Senhora, está olhando pela nossa Santa Igreja. E você, acompanhou a polêmica do Padre Zezinho? Deixe aí nos comentários a sua posição. Você ouviu o posicionamento do Padre Fábio de Mello também? Deixe nos comentários a sua opinião sobre estes temas, certo? Agora eu quero reforçar o convite para você se tornar um membro aqui do canal. Se tornando um membro, você vai ajudar que o projeto aqui de anunciar a Igreja Católica, de anunciar Jesus Cristo, siga em frente. Clique no botão Seja Membro. E você pode também colaborar clicando no botão Valeu. Você é redirecionado para a sua conta no YouTube, onde está cadastrado o seu cartão, e ali você faz a sua colaboração, certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Nossa Senhora olhe por você, pelas suas intenções, pelas suas necessidades. Que possamos viver a nossa fé católica de uma maneira plena, de uma maneira alegre, sempre ao lado da Igreja, do Papa, dos bispos, dos nossos padres. Um grande abraço, até a próxima!